infantil e foi, tá, assim, passamos, ainda estou, mas foi um período inicialmente de desafiador, de adaptação e por isso nós acabamos estendendo aí um período a nosso recesso aqui das devocionais e até postagem de pregações. Mas querendo Deus, nós agora a partir do mês de maio, né, estamos encerrando abril e acredito que já a partir da primeira semana de maio nós voltaremos com as devocionais Palavra de Vida nas segundas-feiras. Também voltaremos a ter postagem das nossas pregações e também de amigos e de outros pastores. Acreditamos que agora a partir de maio nós voltamos com a nossa rotina de postagens normal, tá bom? Continue orando por nós. Divulgue o nosso canal, compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas com a mensagem da cruz, com a mensagem de Cristo, que é a nossa intenção aqui no canal Palavra de Vida, as devocionais Palavra de Vida, é abençoar vidas, é alcançar as pessoas que necessitam da mensagem de salvação. Hoje você vai ficar com uma pregação da época da pandemia. Eu consegui resgatar esse vídeo do canal da Adê Linhares, nossa igreja, onde nós somos pastor auxiliar. Consegui achar esse vídeo e aí nós vamos estar postando esse estudo, essa ministração. Eu acredito que ela vai ser abençoadora para a sua vida. Então, assista, curta, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós. E muita novidade vem por aí. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Tradução que você tem. Então vamos lá. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Ó Senhor, agradecemos pela Tua palavra. E neste momento te pedimos, ó Pai, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos nesta noite entendermos a revelação da Tua palavra. Que nós possamos ouvir nesta noite, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor é o nosso Pai,
e sabe aquilo que nós precisamos nessa noite. Portanto, que o seu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que possamos, ao final desta palavra, sairmos, ó Pai, fortalecidos pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Permaneça onde você estiver com a sua Bíblia aberta, nós gostaríamos de ir e nós vamos voltar em alguns momentos e algumas passagens, ainda aqui no Evangelho 15, no Evangelho de João, capítulo 15. Queridos, é interessante o Evangelho de João, porque, e particularmente eu gosto dele, porque ele é um dos evangelhos que mais enfatizam a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho de João, ele busca confirmar a todos aqueles que lessem e vão ler ainda a deidade, o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como procura afirmar que Jesus é o Filho de Deus. E o evangelista João, dos capítulos 1 até o capítulo de número 12, ele procura mostrar Jesus servindo ao povo, Jesus ministrando ao povo, ministrando as necessidades do povo, realizando milagres no meio do povo, salvando no meio do povo. Porém, a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 16, nós vamos ver o nosso Senhor preparando os apóstolos para a sua morte, a sua ressurreição e a continuidade da igreja. No capítulo 13, nós já temos aqui o nosso Senhor lavando os pés dos discípulos. E depois a Santa Ceia, que é quando ele começa uma série de sermões procurando preparar os discípulos para a sua morte e os 3 dias que antecederiam a sua ressurreição. No capítulo 14, Jesus, ele vai proferir uma promessa a respeito da sua segunda vinda, quando ele fala que ele vai para o céu e os discípulos ficam amedrontados, ficam preocupados. Então ele fala, não se turbem o vosso coração. E a promessa dele é que ele iria preparar lugar e voltaria para levá-los para que onde ele estivesse, eles também pudessem estar para sempre. Então, o capítulo 15 é a continuação dessa série de sermões. São as últimas instruções dos discípulos. E é interessante que Jesus ele introduz aqui a figura da videira. No Antigo Testamento, mais precisamente no livro do profeta Isaías, capítulo 5, nós vemos ali Deus colocando, através daquele profeta, a seguinte ilustração de que o povo de Israel era a videira. Porém, quando nós lemos aquele capítulo, nós podemos observar que eles falharam em sua missão. Eles foram a videira que falharam. Então Jesus, ele se coloca aqui como o antagonismo, ele se coloca como o verdadeiro Israel, a videira genuína. O fruto da vide, no contexto da história bíblica, simboliza a alegria natural. O Salmo 104, o versículo de número 15 vai falar que o vinho, no caso o fruto da vide, alegra o coração. Então a função da vinha no contexto da história bíblica é produzir frutos. A responsabilidade de Deus, o lavrador, o agricultor, é cultivar videiras de qualidade. Então nós começamos a entender nesta noite que o corpo de Cristo, a sua igreja, ela não pode ser enfraquecida por aqueles que não professam, que não dão frutos, apenas professam um evangelicalismo nominal, mas não exercitam na prática. A impotência espiritual, ela é a marca registrada dos que estão separados de Cristo. Então nessa noite, e é interessante quando nós vamos lá nos versículos 2 e 5, que Jesus enumera ali, alguns que não dão fruto, alguns que dão fruto, uns que dão mais frutos e uns que dão muitos frutos. E então a nossa pergunta nessa noite, que eu quero que você faça, é: quais são os seus frutos? Pergunte para você nessa noite. Quais são os seus frutos?
Pergunte-se nessa noite: eu tenho produzido frutos no reino de Deus? Ou eu sou apenas uma vara seca? Então nós queremos que você reflita nessa noite. E essa reflexão deve nos levar à seguinte pergunta: por que é importante que eu produza frutos? Eu tenho de produzir frutos. Você precisa produzir frutos. Todos nós precisamos produzir frutos. Mas por quê? Qual a importância disso? Primeiramente, nós vamos ver que é importante que nós venhamos a produzir frutos porque Jesus é a videira a quem nós estamos ligados. Nós já falamos aqui agora há pouco que no capítulo 5 do livro do profeta Isaías, a nação de Israel, ela foi a videira infiel. Quando Deus plantou aquela vinha, a nação de Israel, ele foi procurar as uvas boas daquela nação, porém deram uvas bravas. Eles eram infrutíferas. E aqui Jesus está se colocando como a videira verdadeira, como o cumprimento de todos os tipos e sombras que foram deles preditos no Antigo Testamento. Deus é o agricultor. Então, queridos, nessa noite, logicamente nós chegamos à seguinte conclusão: se Jesus é a videira, se Deus é o agricultor, e se nós realmente estamos ligados a Cristo, automaticamente, pela lógica, isso é uma questão lógica, nós temos de gerar frutos, nós precisamos gerar frutos. E é interessante, você deve conhecer um básico de biologia, e você sabe que qualquer planta, ela corre em seus vasos a seiva, que traz os nutrientes que lhe são necessários para o seu crescimento. E nós queremos fazer uma conjectura nesta noite, que assim como a planta natural, ela tem essa seiva que corre pelos seus vasos, nós precisamos ter em nós a seiva que nada mais é do que o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos produzir frutos e frutos que glorifiquem ao nosso Deus. Nós precisamos produzir esses frutos. Nós temos de permitir ao Espírito Santo que entre dentro de nós, que nos mova, que nos leve a produzir frutos para a glória do nosso Deus. Então, primeiramente, nós devemos produzir frutos, porque Jesus é a videira a qual nós estamos ligados. Em segundo lugar, é importante que nós venhamos produzir frutos, porque se não dermos frutos, seremos cortados. Versículos 2 e 3. E essa palavra cortado, ela é uma palavra que ela aparece na tradução, na Nova Versão Internacional, a NVI. Geralmente a tradução atualizada e corrigida traz a palavra podado, ela não vai trazer a palavra cortado. E é interessante o seguinte, que aqui nós temos dois tipos de interpretação. Alguns exegetas interpretam realmente como cortado, como aqueles que professam um falso cristianismo, ou então aqueles que durante algum tempo viveram realmente em fidelidade ao Senhor, mas no entanto as coisas deste mundo os levaram a afastar-se do Senhor. Mas existe uma outra tradução, um outro grupo de exegetas que apontam que a palavra cortado aqui, airô, no original grego, ela significa levantar, levantar. É como aquele galho que está arrastando no chão, e que ali ele pega todo tipo de poeira. Ou então, nos dias chuvosos, ele é elameado. Então, quando nós partimos para esse tipo de pensamento, nós podemos entender que realmente existem alguns galhos que estão dessa forma, que estão arrastados no chão, que estão sujos, que estão infrutíferos. No entanto, a palavra aqui, ela nos fala que esses galhos serão levantados. Talvez eu estou falando para você que se encontra da mesma forma, como um galho que está arrastado no chão, sujo, infrutífero. Deus não desistiu de você.
Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele quer te levantar dessa posição onde você está. E o sentido aqui que é empregado, quando se leva para esse lado a interpretação, é de que o agricultor vai levantar esse galho e vai amarrá-lo com os demais, para que ele possa também dar frutos. E é dessa forma que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer realizar em sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele quer te levar, Ele quer te levantar, para que você possa dar frutos, para que você volte a produzir. Talvez você já esteve na presença do Senhor, talvez você já produziu, talvez você já cantou, já trabalhou na escola dominical, já foi um obreiro da casa do Senhor, mas agora se encontra arrastado no chão, como um galho sem vida. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer te levantar. Nosso Senhor, Ele quer te tirar dessa posição, e Ele quer te colocar numa posição onde você possa gerar frutos, onde você possa levar vida, e vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar deste chão. Deus não desistiu de você. E nesta noite, Ele te oferece essa oportunidade. Mas ainda nesses versículos, é interessante que o ramo que produz fruto é o cristão, que cresce cada vez mais à semelhança do Senhor Jesus. Mas, no entanto, ele precisa ser podado. E é interessante que nosso Senhor fala que essa poda, ela é feita pela palavra do Senhor. É a palavra de Deus quem deve nos podar, e aqui no sentido de podar, é o sentido de limpeza. Nós precisamos ser limpos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve nos limpar, deve nos conduzir a um estado de santificação, para que nós continuemos produzindo frutos. Mas é interessante também que, além da palavra do Senhor, em muitas ocasiões, Deus irá utilizar a sua disciplina, a poda, o corte. Em alguns momentos pode significar, a partir da alusão desse texto, a disciplina do Senhor. As provações, as tribulações, as tentações, mesmo as tentações, podem ser instrumentos da limpeza de Deus na sua vida. Talvez você está sendo duramente provado. Talvez está angustiado pelos problemas que se avolumam, pelos problemas que aparentemente parecem não ter uma solução. Talvez problemas materiais, crise financeira, problemas de saúde, problemas de várias ordens, mas podem ser uma permissão de Deus para limpar e purificar a sua vida. Veja você, nós estamos atravessando dias difíceis. A última pandemia que nós tivemos, com proporções catastróficas como essa que nós estamos acompanhando, a gripe espanhola, entre os anos de 1918, 1920, 1921, ela trouxe várias complicações sociais, financeiras, enfim, matou milhares de pessoas, e nós estamos vivendo uma crise semelhante com essa doença que estamos acompanhando. Mas é interessante que parece que a situação fugiu ao controle de Deus, onde Deus permanece no seu trono, toda a situação está no controle de Deus. Eu tenho falado em nossa congregação, em minha casa, que apenas uma palavra de Deus e acaba com tudo, com essa doença, com todo esse pandemônio que nós estamos vendo aí dia após dia. Mas essa doença, ela está sendo também, quem sabe, uma possibilidade de nos voltarmos para Deus. Sim, de reconhecermos o poder de Deus, de reconhecermos a soberania de Deus,
de reconhecermos que sem Deus nós não somos nada, de reconhecermos que podemos ter posição, que podemos ter status, que podemos ter riquezas, que podemos ter bens, mas que um vírus invisível pode tirar a nossa paz e pode colocar uma desordem no mundo, mas este mundo está sob o controle de Deus, assim como a sua vida. Reflita nessa noite quais são os frutos que você tem produzido. Lá em aos Hebreus capítulo 12, versículo 11, o escritor daquela carta, ele vai falar sobre a disciplina. Não fique magoado, não fique triste quando por Deus você for disciplinado. A vara de Deus, quando chegar sobre a sua vida através da disciplina, não fique triste, porque se Deus está te disciplinando, é porque Ele está te podando. Ele está te conduzindo a uma situação onde você venha produzir novamente para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, é importante que nós venhamos dar fruto, por quê? Frutos porque quando nós não produzimos, significa que não estamos ligados à videira, versículos 4 até o versículo número 6. A vida em Cristo, irmãos, deve estar identificada em nossa união com Ele. Deve ser refletido dessa forma. O cristão foi colocado em Cristo quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, e essa deve ser a nossa posição. Então a nossa caminhada diária deve ser de íntima comunhão com Deus, íntima comunhão com o Senhor Jesus. Nós não podemos viver apenas do que nós fazemos dentro de um templo como esse, porque a igreja somos nós. Se você pegar as horas que, na época em que nós estávamos com os nossos trabalhos ocorrendo de forma normal, nós deveríamos ter aí por volta de nem 8 horas na presença do Senhor. Então você observe que nós temos de manter uma comunhão com o Senhor, e essa comunhão deve ser diária. Dentro e fora da igreja, nós devemos manter a comunhão com o Senhor. Nós devemos exercitar as disciplinas espirituais, nos aproximando ainda mais de Deus. E isso através de quê? Através de coisas simples. Às vezes a gente quer enfeitar a coisa, a gente quer criar tantas coisas, mas para estar na presença do Senhor, oração sincera, oração contínua, consagração, palavra de Deus, separação das coisas deste mundo. A partir do momento que nós começamos a praticar essas coisas, meu irmão, minha irmã, nós nos aproximamos do Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, ela passa a ser íntima. Nós estamos num período de quarentena, eu não vou perguntar no chat, mas eu tenho certeza que tem gente que já fechou séries aí, terminaram séries nos aplicativos aí, não posso falar aqui, mas de filme, de séries, mas não conseguiu ler um livro da Bíblia. Não conseguiu passar, quem sabe, 5, 10 minutos na presença do Senhor em oração. Mas tem tempo para séries, tem tempo para tantas outras coisas. Isso nos impede de gerar frutos para o Senhor. Nós estamos vivendo, como diz o apóstolo Paulo e os demais, dias difíceis, onde nós temos de caminhar para os pés do Senhor, e estar na presença do Senhor, produzindo para a sua glória. Em quarto lugar, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É interessante quando o contexto bíblico aqui, lá nos versículos, principalmente no versículo 6, quando a árvore
ela não produz, no caso, a videira, a sua madeira, a madeira da videira, se não for para produzir, não serve para mais nada, a não ser para ser jogada no fogo. A necessidade é queimar. Você está entendendo? Está entendendo o teor desta mensagem? Se a videira, se o ramo da videira não serve, não está produzindo, tem de ser lançado no fogo, tem de ser queimado. Muito bem, ponto 4. É porque é importante nós produzirmos frutos, porque quando produzimos frutos, temos nossas orações respondidas. Então aqui Jesus está reiterando o que ele disse lá no capítulo 14, versículos 12 e 13. Se guardardes os meus mandamentos, poderão fazer as mesmas obras que eu faço. E tudo que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então nós observamos ao longo da Bíblia, principalmente ao longo do Novo Testamento, de que quando nós mantemos uma vida frutífera, e vida frutífera aqui especificamente no sentido de guardar os mandamentos do Senhor, as nossas orações, elas são respondidas. Eu não sei quanto tempo você tem orado, pedindo algo ao Senhor. E a oração, resposta de oração, ela é uma promessa de nosso Senhor. Mas se ela não é respondida, obviamente alguma coisa está errada. Então nós temos que olhar, o problema está com Deus? Com certeza não. Primeiramente nós temos de entender que tudo tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Então você tem de entender qual o propósito de Deus para essa oração específica, esse pedido que você está fazendo ao Senhor. Mas a demora talvez está em nós, o problema está em nós. Quanto mais perto nós ficamos do Senhor, mais nós aprendemos a pensar os seus pensamentos. Quanto mais a nossa vida está de acordo com a vida de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, podemos ter a certeza de que as nossas orações, elas são plenamente respondidas. Quando nós não produzimos, nós não temos respostas às nossas orações. Porque quando nós não estamos produzindo frutos, isso significa tantas outras coisas, como nós já falamos aqui. Quer ter a sua oração respondida? Passe a produzir. Quer ter a sua oração respondida? Passe a se envolver na obra do Senhor. Quer ter a sua oração respondida? Se envolva. Oh, meu querido, se envolva. Ah, pastor, mas eu já fui tão envolvido. Talvez Deus se esqueceu de mim. Deus desistiu de mim, absolutamente. Porque Deus não nos abandona. Nós é que o abandonamos. Deus não desiste de nós. Nós é que queremos desistir dele às vezes. Deus não nos esquece. Nós é que às vezes queremos esquecê-lo, trocá-lo por outras coisas. Talvez você orou durante muitos anos e a não resposta dessa oração te levou a se afastar do Senhor. Mas nessa noite eu te falo que o Senhor, Ele não desistiu da sua vida. Lá em Apocalipse vai falar
que as nossas orações, elas estão diante do Senhor como incenso diariamente, constantemente diante do Senhor. Portanto, nessa noite, eu te desafio, produza na obra do Senhor, produza em sua vida de intimidade com o Senhor, e eu tenho certeza de que as suas orações, elas serão plenamente respondidas. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho, o Santo Evangelho de João, ele vai falar que quando o nosso coração não nos condena, é porque nós estamos bem diante de Deus, estamos guardando os seus mandamentos. E diz ele lá, em 1 João capítulo 3, versículos 21 e 22, nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor. E se nós assim o estamos fazendo, nós receberemos tudo o que nós pedirmos. Veja, está condicionada a guardar os mandamentos, está condicionado a guardar. Vejam só o versículo 7 do capítulo 15 que nós estamos fazendo menção. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha aqui. O que Jesus está falando? As palavras dele devem permanecer em mim para que as minhas orações sejam respondidas. Então a palavra de Deus, ela permanece em minha vida quando eu vivo esta palavra, quando eu aplico esta palavra na minha vida diária. Então eu vou ter as minhas orações respondidas. Aplique a palavra do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor. Em quinto lugar, é importante que nós produzamos frutos, porque quando nós produzimos frutos, o Pai é glorificado. Versículo 8, eu quero ler com você. Versículo 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja, o crente glorifica a Deus Pai na medida em que ele se move a dar fruto. Mas vejam só que a colocação de Jesus aqui é de dar fruto para muito fruto. Ou seja, alguém que já está dando fruto, necessita para glorificar a Deus, dar muito fruto. Muito fruto. Então, quando o cristão ele se apresenta a semelhança de Cristo para o mundo, o Pai é glorificado. Eu falei agora há pouco sobre aplicar a palavra de Deus em nossas vidas diariamente. E isso significa e implica dizer também que nós devemos nos mostrar a semelhança de Cristo para o mundo. O nosso caráter cristão, através dos nossos frutos, devem demonstrar que nós somos discípulos de Cristo. E foi ele mesmo quem disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Que frutos é que nós estamos produzindo? Quais são os frutos que as pessoas lá fora estão vendo em mim? Quais os frutos que eu estou produzindo no meu trabalho? Quais os frutos que eu estou produzindo lá na minha comunidade, lá na minha escola, lá na faculdade? Quais são os frutos que eu estou produzindo e eles estão me mostrando que eu sou quem? Esses frutos que eu estou produzindo lá fora, eles estão glorificando a Deus? Eles estão trazendo honra, glória e louvor a nosso Deus? Fica essa pergunta e essa reflexão nessa noite. Jesus diz: muito fruto, é muito. Tem de ser abundante para o Senhor. A nossa vida, a nossa adoração, o nosso serviço não pode ser o que der. Porque tem aquela coisa: Renato Martins, dá para você ir no louvor, participar no louvor lá hoje? Ah, pastor, eu vou ver. Se der, eu vou. Gustavo, dá para você tocar lá no culto online hoje? Ah, pastor, se der, eu vou.
talvez nós não estamos produzindo mais por conta desse se der. Sabe? Às vezes a gente dá tudo de nós para as outras coisas. Na família, no trabalho, na faculdade, na escola, em organizações. Alguns irmãos às vezes participam de organizações não governamentais, e isso é muito importante. E eu não estou falando que você não deve priorizar a sua família, priorizar as outras coisas. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando aqui no sentido de que, quando nos voltamos para as coisas de Deus, não. Aí, rapaz, se der, eu vou lá pregar. Se der, eu vou na campanha de oração. Se der, Deus te abençoa então, tá? Se der para Deus, Ele te abençoa. Nós temos de ter a consciência de que tudo que somos, tudo que nós temos, pertencem a Deus, e nós devemos glorificar a Deus com essas coisas, sejam elas o que for. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 6, Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus na sua vida, priorize as coisas de Deus na sua vida, se envolva na obra do Senhor. Pastor, mas agora, com esse negócio de isolamento social, a gente quase não vai na igreja, não sei o quê, não dá para visitar no hospital. Estou convicto de muitas dessas coisas, mas dá para você evangelizar. Pastor Renato, agora há pouco, antes de iniciar o culto, o que ele falou? Pega o telefone, manda mensagem ali, manda o link do culto. Você pode fazer isso. Isso é um evangelismo virtual. Com o passar do tempo, a igreja ela vai se adaptando a algumas modernidades, sem fazer adaptações ao seu conteúdo, e o evangelismo virtual é uma dessas coisas que você pode fazer nessa época de isolamento social. Mande um culto nosso gravado, uma mensagem, um louvor, você vai estar evangelizando, você vai estar produzindo fruto. Talvez essa pessoa para quem você enviou essa mensagem, ela estava numa situação de angústia, numa situação, quem sabe até querendo tirar a sua vida, mas você permitiu que Deus usasse a sua vida, você evangelizou e você permitiu que ela encontrasse Jesus, você produziu um fruto para a glória do Senhor. Bendito seja Deus, quando nós produzimos frutos, o Pai é glorificado. É importante que nós produzimos frutos, porque quando produzimos frutos, demonstramos que Cristo está em nós e externamos o seu amor ao mundo. Versículos 9 a 13. As pessoas, elas devem ver Cristo em nossas vidas. As pessoas devem ver Cristo em nossas vidas. O que será que eles estão vendo na minha e na sua vida? O que as pessoas estão vendo em nossas vidas? Nós estamos refletindo Cristo? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos, será que essas coisas estão contribuindo para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas? Nós estamos cumprindo os mandamentos de Cristo? Ou eu sou um cristão nominal? Bom, eu preciso, como se fosse bater o cartão. Não, eu preciso ir na escola porque o pastor precisa me ver, o dirigente precisa me ver. Eu preciso estar por ali. Não, eu sou evangélico, mas apenas nominal. Não pratica, não vive. E aqui Jesus está colocando o seguinte ponto que para mim foi fundamental. Para mim aqui Jesus, ele foi, deu o tiro certo aqui. Ao amarmos o nosso próximo, nós estamos cumprindo o mandamento de Cristo. E este é o maior fruto que nós podemos produzir, o amor. Vivemos uma época de tanto egoísmo, narcisismo.
onde as pessoas só pensam em si próprias, nos seus próprios interesses. Então eu te pergunto, nessa época, você tem amado o seu próximo? As suas atitudes têm demonstrado amor pelo seu semelhante? Quais são os seus frutos de amor? Você tem frutos de amor para apresentar ao Senhor Jesus? E Jesus colocou o seguinte, que a maior prova deste fruto, ou seja, a maior prova de amor que alguém pode dar, é dar a sua vida pelos seus amigos. Lá no versículo 13 ele fala, e ele deu a sua vida pelos seus amigos na cruz do Calvário. Sim, naquela cruz ele assumiu o seu, o meu, o nosso lugar, para se fazer nosso amigo, nosso Senhor, para que nós pudéssemos dar frutos. Naquela cruz. A maior demonstração de amor do mundo. E Jesus nos disse que se nós fizermos da mesma forma, se nós agirmos com amor ao próximo, nós estaremos produzindo muitos frutos. Em sétimo e último lugar, é importante que nós produzamos frutos porque fomos escolhidos em Cristo para darmos muitos frutos. Versículos 15 até o versículo número 17. E aí nós vemos no versículo 8 que o Pai é glorificado quando produzimos muitos frutos. E aí nós temos os discípulos que foram os pioneiros da mensagem do Evangelho, são os amigos de Cristo, que inicialmente ficaram encarregados de produzir os primeiros frutos. Os apóstolos, eles foram esses primeiros encarregados, sofreram perseguições, e dos apóstolos, com a exceção de Judas, que ao trair Jesus e buscar a sua própria morte em suicídio, os demais apóstolos, todos eles, sofreram um martírio, morte cruel. O único que não sofreu foi justamente o escritor deste evangelho, o apóstolo João. Já morreu bem idoso, pastor da igreja de Éfeso. Recebeu também a revelação do Apocalipse, mas os demais apóstolos encarregados dessa mensagem, eles sofreram a morte, as perseguições. Apóstolo Paulo, por exemplo, quanto aquele homem sofreu, vai lá em 2 Timóteo capítulo 4, também Atos. Na realidade, cada pouco das suas cartas ele demonstra um pouco dos sofrimentos em que ele passou, para que hoje nós pudéssemos ser o fruto do sofrimento desses homens. O fruto está aqui hoje, a Adelinhares, Ministério Adelinhares, a Igreja do Senhor, a sua vida é uma demonstração, é um resultado, é uma consequência desses frutos, desses discípulos, dos apóstolos e de tantos outros cristãos ao longo da história cristã. E eu te pergunto nesta noite, você está disposto a seguir o maior exemplo de amizade com Cristo? Está disposto a dedicar a sua vida a Cristo? Jesus espera que hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não é no próximo culto, não é no culto de domingo, não é quando a pandemia passar, não, é hoje. Jesus hoje, Ele quer que você produza muitos frutos. Você está disposto? A história missionária conta a respeito de Alexander Duff, missionário escocês que fez um brilhante trabalho na Índia desde a sua juventude. E já no final da vida, encerrando a sua carreira, ele voltou para a Escócia. E numa série de conferências, procurando despertar nos jovens o desejo missionário de dar continuidade à sua obra na Índia. E diz-nos que, em um desses dias, ele emocionado no púlpito, após fazer o apelo a esses jovens,
um plenário cheio de jovens. Ele recebeu uma negativa, nenhum jovem se comprometeu, nenhum jovem se levantou para se oferecer aquele trabalho missionário na Índia. Ele, extremamente emocionado, ele teve um mal súbito, caiu naquele púlpito, levaram alguns médicos que tinham naquele plenário, reanimaram. Quando ele voltou a si, ele falou: preciso voltar, eu não terminei o apelo. Então trouxeram até o altar. E ele falou: olha, se a rainha Vitória tivesse feito essa convocação para vocês, serem embaixadores do governo ali na Índia, eu tenho certeza que vocês iriam. Mas não tem problema. Eu estou velho, mas eu vou voltar para a Índia. Eu estou velho, mas eu vou voltar. Eu vou realizar o meu trabalho até o dia da minha morte. E mesmo que eu morra às margens do rio Ganges, os indianos saberão que alguém morreu por amor a eles. Olha, queridos, instantaneamente se ouvia: eu vou, eu vou, eu vou. Jovens levantando a mão, se colocando à disposição do Senhor nesta obra missionária. Talvez se você recebesse um convite nessa noite para outras coisas, você aceitaria mais fácil. Mas eu quero nesta noite te convidar a produzir mais frutos na obra do Senhor. Produza mais frutos na obra do Senhor. Produza na obra do Senhor. Produza. É importante que nós produzimos frutos porque Jesus é a videira que nós estamos ligados. Porque se não dermos frutos, seremos cortados. Porque quando não produzimos, significa que não estamos ligados à videira. Porque quando produzimos frutos, temos nossas orações respondidas. Porque quando produzimos frutos, o Pai é glorificado. Porque quando produzimos frutos, demonstramos que Cristo está em nós e externamos o seu amor ao mundo. Porque fomos escolhidos em Cristo para darmos muitos frutos. Nesta noite, querido, eu quero fazer uma oração por você. É importante que você produza frutos. A palavra diz lá no versículo 5 dessa passagem que nós trabalhamos nessa noite, que se nós não produzimos, nós não estamos ligados a Cristo. E é interessante que a parte B desse versículo diz: sem mim, olha o que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Talvez você se gaba por ter chegado ao topo de uma vida profissional bem-sucedida, um empresário muito bem-sucedido, uma família benquista. Mas se você chegou onde você chegou, foi a misericórdia de Deus que permitiu que você chegasse aonde você está. Mas eu te pergunto, olhe para trás agora. E quais são os frutos que você deixou nesta caminhada? Nós não devemos produzir apenas frutos, mas muitos frutos. O maior fruto que nós podemos produzir é o amor ao próximo. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Estamos vivendo uma época que, ao nosso derredor, muitas pessoas estão precisando de um conselho, de uma oração, de uma ajuda financeira, material. Ame ao próximo, produza esse fruto. O nosso caráter precisa ser moldado pelo Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5. É outro fruto que nós temos que produzir diariamente. A obediência ao nosso Senhor, uma vida de oração. Quais são os frutos que você tem deixado? Aonde você estiver, se você puder, se coloque sobre os pés agora. Seja na sua casa, se o seu trabalho te permite, aonde você estiver,
Mas igual outro, não vou mandar você parar o carro se você estiver acompanhando aí, porque talvez você está com o celular no carro, não pare, mas ouça e faça comigo esta oração. Ó Pai, Deus eterno, Pai querido, nós reconhecemos diante do Senhor nesta noite que somos pó e que em muitas ocasiões nós somos os mais miseráveis dos pecadores. E que se não fosse as tuas misericórdias, que diz a sua palavra, que são a causa de não sermos consumidos, nós não estaríamos aqui. Mas nessa noite nós queremos te suplicar, ó Deus. Encha-nos com o poder do teu Espírito Santo. Nos ajude a aplicar a tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos nos envolver numa vida de intimidade com o Senhor. Na oração, ó Pai, na consagração, Senhor, envolvendo-nos com a Tua obra. Ó Deus, que nós possamos deitar fora tudo aquilo que nos impede de ter uma vida de maior comunhão, de maior intimidade com o Senhor. Tudo aquilo que nos impede de produzirmos mais, de produzirmos frutos que glorifiquem ao Teu nome, Senhor. Ó Pai, nós te suplicamos nesta noite, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Use as nossas vidas, Senhor, para que possamos produzir frutos, para que possamos levar vidas, levar almas ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha produzir em nós um grande despertamento espiritual, Senhor. Um despertamento que nos leve a amar ao nosso Senhor Jesus, não com palavras, mas com a nossa vida. Um despertamento que faça crescer abundantemente em nós um sentimento de santo temor do Senhor. Ó Deus, desperta-nos para que possamos produzir mais frutos. Mas eu quero te pedir também neste momento, Senhor, por este amigo, por esta amiga, por este irmão, esta irmã, que estão desanimados, que estão como que galhos, ó Pai, arrastando no chão, já empoeirados, elameados com as coisas deste mundo, e que não tem mais força, Senhor, para produzir. Ó Espírito Santo, vai de encontro a este irmão, vai de encontro a esta irmã, e restaure forças para te servir, forças para te buscar na oração, forças para estar na tua presença. Reconcilie neste momento, Senhor. Sim, ó Pai, sim, Senhor. Ó Deus, sim, eu sei que o Senhor está reconciliando nesta noite. Reconcilie, ó Pai, restaura, renova pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoe este lar, abençoe esta vida, continue conosco, Senhor. Segure em nossas mãos e sustenta os nossos pés firmes em Tua presença, para que não venhamos nos contaminar com as coisas deste mundo, com os pensamentos deste mundo, mas que olhando para Jesus, possamos continuar produzindo frutos para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te suplicamos, é o que nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.